Fala, empreendedores! Estamos aqui na terceira temporada do GPSC Cast e hoje, no terceiro episódio, estou aqui com o Luiz Benetton. Luiz, valeu pela tua presença aqui. É um prazer estar aqui, Reginaldo. Admiro muito o seu trabalho, gosto muito do que você faz com o empreendedorismo aqui para o interior. É uma cultura que eu vejo que antigamente era muito falha para os empresários, né, do interior. O pessoal tinha a cabeça muito fechada em relação a compartilhar o que estava dando certo para o negócio deles. E, cara, você está de parabéns. Eu admiro muito o seu trabalho que você tem feito aqui por nós do interior. Pô, e a gente fica muito feliz, e eu fico muito feliz de saber que nós temos empreendedores, não só no interior, como aqui na nossa cidade, que estão fazendo acontecer. Então, antes de mais nada, se apresenta aí, quem é Luiz Benetton, né? Você tem muitos resultados, mas como a gente estava comentando aqui nos bastidores, você é um cara mais de bastidor. 100% dos bastidores. Mas hoje nós temos uma conversa muito bacana e falar muito sobre o que você tem feito aí no mercado. Inclusive, esse é meu primeiro podcast. O cara que já teve resultados mirabolantes aí no digital, mais de 100 mil alunos somados, né? Sim. Primeiro podcast que eu estou fazendo, então... Pô, é uma honra, né? Que bom. Primeiro de muito. Falei, galera, agora você vai ver. Como diz, agora prepara a agenda, hein? Agora vamos embalar. É isso aí. Muito legal. Então, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Benetton. Eu sou um empresário que usa 100% do digital, né, para rodar todas as nossas operações. Então, já tem ali basicamente 7 anos que eu posso falar que eu vivo de Instagram. Né? Literalmente. Né? Literalmente, Reginaldo, literalmente. Pô, que bacana. E me diz aí, Luiz, né, como esse podcast está voltado para empreendedores, como é que surgiu a ideia, né, de empreender no digital? Porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas querendo ou empreendendo no digital, né? Então, conta pra gente um pouco lá do Gênesis, né? De como tudo começou, né? Se a gente for pegar a minha trajetória, no meu primeiro trabalho, eu trabalhei... Era para ser como se fosse era para ser um representante comercial. Mas, na verdade, eu fui contratado para pregar plaquinha em porteira de chácara. Era para ser representante comercial de perfuração de poços artesianos. E, cara... Como eu não tinha experiência, como eu era muito jovem, tinha meus 18 anos na época, eu fui contratado para pregar as plaquinhas da empresa, do contato da empresa, por dentro assim, das porteiras das chácaras. Então, literalmente, você era um menino da porteira, então. Era o menino da porteira, exatamente. E assim, esse trabalho ele começou a surtir um efeito depois de muito tempo, né? Porque... é muito difícil você ser assertivo numa porteira que você colocou lá uma plaquinha e, pô, o cara, naquele momento, ter a vontade, ter o desejo de comprar alguma coisa de você. E eu comecei a perceber que aquilo, não ia dar certo, não ia me dar um resultado que eu procurava naquele momento. E dentro disso eu conheci o digital já naquela época. Comecei a aprender mais sobre anúncios no Google, rede de pesquisa. As redes sociais naquele momento ainda estavam começando, né, com anúncios, não se falava muito daquilo, mas a rede de pesquisa no Google já era mais forte. Então a minha ligação com o marketing digital já vem dali, já vem dessa época. Já tem um bom tempo. Se eu falar, eu vou revelar a minha idade aqui, então melhor não, né? Não, vamos deixar esse segredo. Vamos deixar em off, exatamente. Vamos deixar no bastidor. Exatamente. E aí, beleza. Eu trabalhei com isso por bastante tempo da minha vida, até que eu conheci a minha esposa, a Thaís. E a Thaís, ela sempre foi uma pessoa muito articulada. Ela já dava cursos presenciais, ela, sabe, tinha uma procura pelo que ela tinha para ensinar. E a gente começou a querer expandir esse negócio. A gente queria, né, atingir uma determinada escala desse negócio. E começando a pesquisar, começando a entender um pouco mais, veio ali a oportunidade do digital, né? Veio ali, bateu na nossa porta a oportunidade de começar a fazer os cursos online para a gente começar, de fato, a expandir. Isso foi em 2018. Então, antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente, Reginaldo, antes da pandemia. A gente começou ali em 2018. Posso falar, cara, que a nossa jornada até o sucesso foi até curta, sabe?
dentro de 6 meses mais ou menos, a nossa operação já faturava bem, já estava super legal, muito por conta da Thaís, que já era muito articulada, já tinha, né, ali Ou seja, ela já tinha uma presença no físico, né? Já tinha uma presença no físico. E já ela usou o digital para expandir. Para né? expandir, exatamente. Ela já tinha uma audiência, né? E aí eu vim ali aprendendo toda a parte dos bastidores, né? Parte de anúncios, como que a gente conseguia, de fato, né? Aumentar a escala do negócio. Aplicamos e em 6 meses ali o negócio começou a prosperar, começou a dar bons frutos. Que legal. E como foi para vocês, né? No caso, principalmente para você, né? Ela já tinha uma veia de educação, né? De curso. E aí você abandonou o seu trabalho ou você ficou tocando no paralelo? Porque isso é uma situação que muitos empreendedores vivem, né? Em que momento eu viro a chave, né? Então, acho que esse começo... Eu gosto muito de saber esse momento, porque essa virada de chave é o que gerou todo o restante, né? Exatamente. Cara, se eu te falar, eu sempre fui tarado por vendas, né? Tanto que eu trabalhei com isso, eu considero que eu trabalho com vendas até hoje, mas eu posso dizer que eu trabalho com isso a minha vida toda. Sempre meus trabalhos foram voltados a vendas, mas sempre tete a tete, sempre presencial, né? E, cara, quando a gente entrou pro digital, eu não acreditava que eu ia mandar um link para a pessoa e ela ia comprar o meu produto. Sabe, para mim era uma coisa surreal, porque eu precisava viajar 200 quilômetros para ir até um cliente, fazer uma visita técnica, passar um orçamento, voltar para lá para o cara assinar um contrato. Então, para mim era surreal eu enviar simplesmente um link. Então, aí você era do empreendedor que entende que a venda é um sofrimento, né? Lá atrás era. Hoje não posso mais falar isso. Não, mas tem muito empreendedor que fala assim, nossa, tem que ser brigado, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, para mim, eu não acreditava que... Tinha um fundinho, né? Porque a gente começou, mas assim, era algo que eu falei, pô, eu vou pagar para ver. Como ele diz, é difícil de conceber essa realidade. Exatamente. E a gente arquitetou todo um lançamento, né? Esse primeiro lançamento eu lembro até hoje, ele durou ali uma semana, várias aulas, várias lives que a Thaís fez, e a gente ia fazer a abertura de carrinho numa segunda-feira. Fizemos a abertura na segunda-feira pela manhã e logo que o link foi disparado, a primeira venda caiu. A Hotmart apitou ali, fez um barulhinho gostoso, né? Eu falei, não acredito, é possível isso. É de verdade. É de verdade, dá para fazer. E nesse primeiro lançamento, como foi um teste, basicamente a gente usou aquela audiência que a Thaís já tinha no Instagram dela. Então não investimos absolutamente nada, foi feito ali, né? Bem, de uma forma bem simplória. Um piloto caseiro ali. Exato, muito caseiro. Totalmente. E aí eu virei para a Thaís e falei, olha, o negócio dá certo. Se no próximo que nós fizermos a gente bater pelo menos ali umas 15 vendas para você ter ideia, olha o nível da loucura. 15 vendas ia bater mais ou menos o meu salário mensal. Eu falei, se a gente fizer 15 vendas no próximo lançamento, peço a conta do meu trabalho e vou tocar 100% isso, vou pro digital. Porque você vai dedicar 100%. Exatamente. Dito isso, fomos pro segundo lançamento, depois de um mês mais ou menos daquele primeiro. E não só batemos 15 vendas, batemos 23 vendas. E aí foi o Luiz lá na outra segunda-feira pedir a demissão do trabalho. Já estava então, convencido de que era aquele caminho que você tinha que seguir. Já estava convencido. Então foi um pouco de ousadia ali também naquele momento, porque era algo promissor, mas ainda desconhecido, né? Exatamente, Reginaldo. Na época eu era bem mais jovem. Eu costumo brincar, não tinha nada a perder naquele momento. Sim, né? Então, assim... O máximo pode acontecer, você vou pedir um trabalho de volta, né? Se não nesse lugar, num outro. Né? Era não dar certo. Mas eu estava tão convicto que ia dar certo, porque para quem não acreditava no começo que eu podia simplesmente mandar um link e fazer uma venda, ter feito ali 23 vendas depois de ter se dedicado um pouquinho mais no segundo lançamento, para mim foi surreal e eu não tive mais dúvidas de que eu ia passar a viver daquilo depois daquele momento. E assim foi. Que bacana. E aí teve o segundo lançamento, e aí foi pro terceiro, e aí vocês começaram a escalar, né? A gente veio de uma escola, Reginaldo, de lançamentos do Érico Rocha, né? Você deve conhecer o Érico. Sim. E o Érico, ele tinha uma promessa dentro do curso dele, que era
fazer o 6 em 7. O que significa 6 em 7? São 6 dígitos de faturamento, ou seja, 100 mil reais de faturamento, dentro de 7 dias de carrinho aberto no lançamento. Uma semana, né? Dentro de uma semana de carrinho aberto. Óbvio, todo lançamento ele leva mais tempo para acontecer. Uma preparação. Tem toda uma preparação. Eu também fiz o curso dele. Você também fez, né? Então você sabe bem como funciona. E fiz mentoria com ele também, gente. Fizemos, foi bem legal. Então, assim, tem toda a preparação antes, mas depois que você abre o carrinho, você tem ali 7 dias para estar batendo, né, esses 6 dígitos de faturamento, 100 mil reais de faturamento. E a nossa meta passou a ser essa, depois que ali eu saí do meu trabalho para focar 100% no digital. E aí eu me lembro, nós fomos para o terceiro lançamento, porque assim, existem várias modalidades de lançamento. O lançamento mais básico, na época, chamava lançamento semente, que se arquitetava ele muito mais rápido, né? Sim. E fazia. E tinha o lançamento interno, que agora ele mudou o nome, eu não sei como que tá. Mas enfim, dentro do lançamento interno, que você tinha a possibilidade de bater o 6 em 7. E aí nós fomos para essa... Um clássico, né? Eu acho que é o clássico agora, né? Clássico, exato. Lançamento clássico. São várias lives ali que você faz dentro de uma semana, tem toda uma captação de leads antes, enfim. E a nossa meta passou a ser o 6 em 7, né? Nós fomos para o terceiro lançamento no geral, mas o primeiro lançamento clássico. E aí foi. Nesse primeiro lançamento, a gente bateu ali um faturamento, se eu não me engano, tá? De quase 40 mil reais, que já dava ali... No terceiro, que já dava ali praticamente 4 vezes o salário que eu ganhava, né? No segundo lançamento clássico, a gente bateu quase 80 mil. E no terceiro já veio 6 em 7. Pô, que legal. Então, assim, por isso que eu falo que foi bem rápida a nossa construção, né? Mas também teve uma dedicação, né? A partir do momento que você saiu do trabalho, você passou a ter uma dedicação exclusiva e gabaritou a fórmula, né? Foi uma dedicação total, 100% a isso, né? Porque a nossa meta era o 6 meta de vida, né? Era essa meta. Então, era sangue no olho para conseguir o quanto antes atingir o 6 em 7, né? Então, foi dedicação total da minha parte, 100% voltado a esse negócio. E a Thaís, naquela época, continuou ainda com os trabalhos que ela fazia, né? Com os atendimentos que ela fazia e dando também uma boa dedicação ali, pelo menos... Estava híbrida, né? Estava híbrida, mas pelo menos ela focava 5, 6 horas por dia no digital. Então, teve ali, sim, uma baita dedicação, uma entrega muito grande. E, em geral, as pessoas que entram nesses programas, elas querem uma escalabilidade alta com pouca dedicação, né? Assim, a promessa dos caras é boa, né, Reginaldo? Essa promessa do 6 em 7 faz qualquer empreendedor brilhar os olhos, né? Porque a gente sabe que, é um faturamento legal para uma empresa dependendo do porte dela, né? Uhum. Mas a pessoa não entende que existe todo esse preparo, como eu falei. Às vezes são 2 meses preparando para uma abertura de carrinho que dura 7 dias, né? E as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Então, elas querem o imediato, né? Elas vão pelo 6 em 7, mas esquecem de todo o trabalho que existe antes. Na verdade, as pessoas elas perdem muito na preparação, né? Não preparam direito e aí, consequentemente, quando vai abrir o carrinho ou quando vai fazer o lançamento de fato, acaba não tendo resultado. Exatamente. Acontece muito. E aí, vocês entenderam que seria aquilo e aí como é que foi a próxima etapa, né? Porque aí eu imagino que atingiu o primeiro nível, eu imagino que tem o próximo desafio, né? Assim, Reginaldo, nessa época que nós começamos, pouco se falava, né, em negócio mesmo nesse meio dos lançamentos, né? Uhum. A gente entrou no meio dos lançamentos. Hoje eu enxergo o mercado de uma forma totalmente diferente. Mas naquela época, se você me perguntasse, Luiz, o que você faz? Eu faço lançamento. Aí, se eu te contasse hoje, o empreendedor do seu porte, se eu te contasse como funcionava o meu fluxo de caixa naquela época, você me fala, Luiz, você é louco, cara. Você é maluco. Você é maluco, Porque, como eu falei, a gente teve por muito tempo, Reginaldo, por praticamente 2 anos, um produto que a gente fazia lançamento a cada 3 meses. Tinha 4 por ano. 4 por ano. Então, a gente tinha 4 entradas de caixa. E sem estoque. Sem estoque, Essa é a parte boa do negócio, né, Reginaldo? Mas, como eu disse, você tinha 4 picos. Ramp-up, né? 4 picos, né? E só, não entrava mais dinheiro no meu caixa.
Você entendeu? Então, assim, era uma doideira aquela época. Desafiador, né? Totalmente desafiador. Aquela fase, aquela época, ela foi muito próspera. O mercado ainda era muito imaturo. Estava absorvendo tudo isso, né? Exatamente. Então, ainda era possível trabalhar dessa forma. Mas depois de um certo tempo, depois que você começa a entrar no meio do empreendedorismo, sair daquela bolha só do lançamento, você fala, pô, se um lançamento der errado, A casa caiu. tô lascado. Como que eu vou fazer para pagar a minha folha de pagamentos? Porque naquele momento a gente já precisava ter uma estrutura maior para absorver. A gente começou a fazer turmas, Reginaldo. Fazer time, né? Tem que ter time para atender todo mundo. Para atender todo mundo. Assim, naquela época, ali depois do quarto, quinto lançamento, a gente começou a receber no mínimo 400 alunas por turma. Nossa, era uma loucura. Travava o WhatsApp. Travava o WhatsApp, exatamente. E aí, naquele momento, ainda tinha poucas ferramentas disponíveis, né? Pouquíssimas ferramentas disponíveis, era um negócio bem manual ainda mesmo. Bem maduro ainda, né? Exatamente. E o nosso produto, como é um produto profissionalizante, né? A Thaís, para quem não sabe, ela ensina uma pessoa do zero absoluto a se tornar uma empreendedora no nicho da beleza, na área da beleza. Então, assim, a gente precisava dedicar um certo suporte para aquelas pessoas. Elas tinham que atingir o objetivo que era a Roma, né? Exatamente. Elas tinham que chegar no resultado. Precisavam chegar no resultado, precisavam gerar resultado até para a gente, né, ter a certeza de que o nosso método funcionava, que o negócio era legal, né? Enfim, então a gente já tinha ali naquele momento uma folha de pagamentos, já tinha um time sendo formado. Um custo fixo ali, né? Exatamente. E se um lançamento desse errado, tudo podia ir por água abaixo naquele momento. Então, começando a pensar, começando a procurar ajuda, né? Começando a entender mais o que é de fato ser um empreendedor, eu falei, eu preciso mudar esse negócio. E aí, naquela época, a gente começou a criar outros produtos digitais para vender. Não somente por lançamento, né? Mas no perpétuo também. No perpétuo também. Perpétuo, para quem não sabe, é vender todos os dias, Sim, né? Vender sempre, né? Vender sempre. O carrinho nunca fecha. Você vende isso. Exatamente. Eu fui orientado sobre isso. E é uma boa, né? É uma ótima. Com certeza. Enfim, a gente começou a fazer mais produtos digitais mesmo. Quando a gente fala produtos digitais, é o que você comentou, né? Não tem estoque. Então, a gente entrega basicamente um login e uma senha para o nosso cliente, obviamente, né? Que com um baita conteúdo ali dentro do tudo produto. Estruturado, né? É que é bom a gente falar, né? Porque fica parecendo que é um oba-oba, né? Quando, na verdade, acho que é muito bacana você estar comentando sobre isso, porque tem muitas pessoas que realmente elas não conseguiram avançar porque o produto não estava bem entregue, né? E depois a gente vai entrar nesse mérito, né? Exatamente. Então, assim, o produto ele precisa ser mega estruturado para você realmente conseguir impactar, né, aquela sua aluna, para conseguir, de fato, mudar a vida dela, né? Para ter um aprendizado. Então, assim, a gente começou daí a fazer esses produtos no perpétuo para estar vendendo para elas. Só que, assim, enxergando ainda mais a fundo... Você fez faculdade, né? Sim. Você fez faculdade do quê? Fiz ciências contábeis. Ciências contábeis. Depois que você terminou a faculdade de ciências contábeis, você não fez outra faculdade de ciências contábeis. Não. Certo? É a mesma coisa. Porque eu estou entregando ali um produto tão bom para a pessoa que ela não vai precisar de mais nada depois que ela fizer. Então, fazer outros cursos para outras especializações. Exatamente. Mas assim, se eu for com uma expert, que no caso é a Thaís, criar vários cursos, eu acabo saindo do meu foco, Você né? perde um pouco, né? Exatamente. E eu via que o meu negócio, Reginaldo, ele não era um negócio. Ele dependia 100% da Thaís, né? Se acontecesse qualquer coisa com a Thaís, meu negócio acabava e eu não tinha LTV dentro do meu negócio. Então, assim, eu estava sempre em busca de novos clientes. Então, a todo momento... Cliente que é lead, loucura. Como diz, o tempo todo mexer nas águas, né? O tempo todo na captura. Sim, exato. O tempo todo na captura. E foi aí nessas reflexões, né, que a gente... Processo de maturidade, né? Exato. A gente está no mercado há 7 anos, né? Essa reestruturação do nosso negócio aconteceu há 2 anos. Então, é recente, entre aspas, né? Mas ali nesse processo de maturação do negócio, a gente entendeu que a gente precisava gerar LTV
para o nosso negócio e, consequentemente, gerar equity para o nosso negócio, para ele não depender 100% da Thaís, 100% da imagem dela. E foi aí que vieram toda a parte de produtos físicos também. Então, hoje a gente tem um ecossistema completo da área da beleza. E aproveitou toda essa audiência que ela conseguiu conquistar ao longo desse tempo para retroalimentar esse ecossistema, né? Exatamente. Hoje a Thaís tem mais de 40 mil alunas. Então, assim, todas essas alunas formadas por ela, elas precisam dos produtos, né? Ou seja, faz todo sentido, né? Você, como empreendedor, precisa entender o que é o ecossistema, né? Como é que você faz com que o teu cliente, né? Eu costumo dizer nos nossos cursos de gestão aqui que você precisa ser um concierge do cliente. Você precisa ser aquela pessoa que vai servir o cliente de forma que, quando o cliente pensar em algo, ele vai pensar em você. Exatamente. E a gente tinha todo esse canhão de mídia, né? A gente sempre foi muito bom em trazer novas pessoas para dentro da nossa base de clientes. A gente era muito ruim em revender para essas mesmas pessoas. Em reter, né? Porque você só vendia o produto de prateleira ali, né? Exatamente. Que era o curso, né? Exatamente. E éramos ruins de vender, não por sermos ruins em vendas, mas por não termos produtos, né, que eram compatíveis para complementares, né? Exatamente, para que esse LTV acontecesse, né? Então aí veio toda essa ideia de nós montarmos esse ecossistema de negócios para a Thaís, e hoje a gente tem um outro sócio também, que é o Dr. Estevam, que a gente também chegou dentro da empresa dele, fez ali uma reviravolta e começou a montar todo um ecossistema de negócios. Pô, que legal. O Dr. Estevam, ele atua na área da beleza. O Dr. Estevam, ele ajuda mulheres, né, no geral. Emagrecimento, libido. Ele é um médico que atinge o público feminino no geral. Uhum. Tá? Hoje ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Ele é famoso. Que Dr. legal. Estevam é famoso. Legal. E aí quando, ainda pegando esse gancho da mudança do modelo, quando é que vocês perceberam? Foi muito mais só pelo processo de maturidade que nós falamos há pouco, ou porque vocês foram enxergando que o mercado foi mudando? Qual foi o start? Por exemplo, hoje, até esse momento, quantos lançamentos vocês já fizeram? Olha, da Thaís, a gente já fez 33 lançamentos do mesmo produto. 33 lançamentos. 33 lançamentos. Thaís é guerreira. Olha só. É difícil. Ou seja, então isso mostra que é a consistência aí, né? A consistência, isso é o mais importante, né? Sim. Mas ali, Reginaldo, quando a gente percebeu isso, depois da pandemia, o mercado amadureceu muito rápido. Muito rápido. Muita gente entrou para o mercado, consequentemente... Houve um boom, né? Houve um boom, exatamente. Então, houve ali um amadurecimento muito rápido desse mercado. E quando o mercado amadurece, tudo ali começa a mudar, né? Hoje, nosso negócio, ele depende muito de tráfego pago, que são os patrocinados do Facebook, do Instagram, né? Aquela mensagem que você acha que Deus que te mandou, né? Meu Deus, Deus ouviu minhas preces, né? Mas você esqueceu... E o Instagram também, né? Você esqueceu que procurou geladeira a semana inteira e aí ele só mostrou um remarketing lá para você. E até o áudio estão captando agora. Tudo. Exatamente. É isso aí. Então, assim, para você ter ideia, na época da pandemia, antes da pandemia e durante a pandemia, a gente pagava por um lead que entrava dentro da nossa base cerca de 70 centavos. Ou seja, cada pessoa interessada no produto, né? Cada pessoa que passava o contato para nós, né, dava o e-mail, o WhatsApp para a gente estar abordando ela. Era um lead. É um lead. Esse lead, nessa época, custava 70 centavos. Pô, uma pechincha, né? Uma pechincha. Depois da pandemia, depois desse processo de maturação desse mercado, hoje um lead nosso ele custa na casa dos R$ 3,50 a R$ 4,50. Nós estamos falando em até 5, 6 vezes. 5, 6 vezes mais caro. Então, consequentemente, se tornou mais caro colocar um cliente para dentro da minha base. E como se tornou mais caro colocar um cliente para minha base, eu vejo que o processo mais difícil é justamente esse, de convencer a pessoa a comprar um primeiro produto seu. Depois que ela está convencida, é sinal de que ela confiou no seu trabalho. Depois que ela comprou um infoproduto nosso, ou seja, um curso nosso, eu sei que ela vai ter todo um encantamento ali,
ela vai receber um material muito legal, que vai mudar a vida dela de fato. Então eu precisava ter alguma coisa para dar sequência nessa cliente, né? Para não deixar ela perdida lá só com um produto e boa. Eu precisava montar esse ecossistema por conta disso. Porque na prática, né, quando esse cliente chega, né, e ele compra o primeiro produto, se você não tiver um próximo produto, você vai ter que ter todo esse trabalho de novo para recuperar o lead, né? Às vezes a pessoa voltava para o funil a mesma pessoa, né? Ou ela ia comprar do meu concorrente. Sim. Pior ainda. Que é pior. Pior. E aí provavelmente ela podia se encantar com alguma outra coisa que o seu concorrente tem e você perdia o cliente para sempre. Exatamente. E aí, novamente, você tendo que ativar a máquina do tráfego pago para trazer novas pessoas. Para né? trazer novas pessoas. E a conta é meio que aritmética, né? Chega uma hora que você esgota o modelo, né? Fica difícil, você se vê numa roda dos ratos, né? Porque você está sempre fazendo a mesma coisa, sempre em busca de mais e mais e mais clientes, e você esquece de olhar para aquelas 40 mil que estão dentro da sua base. Isso é um erro muito crasso dentro dos empreendedores, né? Às vezes eu vou em algumas empresas, o pessoal fala, quantos clientes você tem? Eu vendo para 100, tem 4 mil clientes inativos. E a pessoa está querendo novos clientes, assim... Você já parou para pensar que você podia entrar em contato com esses clientes que já foram cliente um dia e tentar conectar? Mas, em geral, é o que você comentou, né? Quando você não tem um olhar atento, e uma coisa que eu vi que é uma característica sua, que a gente teve a oportunidade de conhecer na mentoria, é a importância da análise de dados, né? Isso, no meu trabalho, é uma das coisas mais importantes, Reginaldo. Porque depois que o mercado passou por esse processo de maturidade... a gente começou a pagar mais caro de tudo, absolutamente tudo. Como você comentou anteriormente, quando a gente começou esses trabalhos, né, quando a gente começou no digital, nem ferramentas existiam direito. Hoje, existem inúmeras ferramentas. Para tudo, né? Para tudo. Então, assim, conforme você chega num determinado processo de escala, igual o nosso negócio tem hoje... Então, hoje, para você ter ideia, a gente vai fazer um lançamento do produto da Thaís. Vamos para o 34º lançamento da Thaís. Que legal. A gente capta ali cerca de 50 mil leads para um lançamento. Então, é muita gente. São 50 mil pessoas que a gente precisa entrar em contato. É muita gente. É muita gente. Mais do que a população da cidade aqui, né? Quase o dobro, né? Quase o dobro. Enfim, e a gente precisa... da atenção dessas pessoas. Quando a gente vai fazer ali o lançamento, quando a gente vai, né, fazer as lives, vai passar o conteúdo para estar fazendo a venda na sequência. Então a gente precisa da atenção dessas pessoas. E isso envolve uma série de coisas, né? Envolvem várias ferramentas, envolvem custos, envolve ali uma série de coisas. E se você não tomar cuidado, né? Já aumentou o custo do lead, aí você tem que usar algumas ferramentas, porque a atenção agora, a briga é pela audiência, né? A briga é pela atenção, porque você tem hoje multiplataformas, né? Multifacetas, né? Você vê agora até as empresas de streaming fazendo propaganda, né? Então, exatamente. Antigamente você ia para o streaming justamente para não ter propaganda, né? Exatamente. Então, você pega o próprio YouTube, tem o YouTube Premium, a Netflix, né? Se você comprar o produto mais barato, a cada X minutos para o filme te joga uma propaganda, e olha que é uma empresa privada, né? É uma série de coisas. Mas aí, voltando, como a gente tem essa série de custos, né, para a gente, de fato, ter a atenção desse lead para os nossos lançamentos, para as nossas lives, a gente precisa olhar muito a fundo para os dados, para ter a certeza de que essas 50 mil pessoas que estão entrando para a minha base, elas têm um DNA, digamos assim, parecido com as pessoas que compram o meu produto. Se elas são da mesma espécie, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Isso é da mesma espécie ali que... Exato. Que, por exemplo, adquire os produtos. Exatamente. Né? Então, veja como é importante a análise de dados, né? Hoje é o coração e o cérebro do negócio, né? Sem uma análise de dados, muitas pessoas ficaram pelo caminho, né? Muita gente, Reginaldo, muita gente. Eu vi muitos amigos que começaram junto comigo, tiveram até ali um determinado sucesso nessa fase, né, antes do mercado ter amadurecido, e depois não conseguiram acompanhar o ritmo, e não porque elas eram ruins, cara. Tinha muita gente muito boa,
mas elas não souberam fazer essa leitura de dados, né? Para dar sequência, para conseguir amenizar esses custos, trazer as pessoas qualificadas para conseguir uma conversão legal. Legal. E aí, dentro de toda essa mudança, né, de mindset, né, essa visão de, olha, eu preciso ter um pé também no físico, né? Como é que você visualiza que você escapou de ser mais uma empresa na estatística que encerram até os 5 anos, né? Agora vocês já estão 7 anos no mercado, já passaram tá encerrando o primeiro ciclo, né? Exatamente, Reginaldo, exatamente. Olha, assim, no nosso caso, a gente sempre teve já uma procura das próprias alunas, né? Pelos produtos que elas precisavam utilizar para fazer os procedimentos. Então, posso dizer que foi um pouco mais fácil esse caminho. Porque como a gente vem ali pela educação, né? Você pega uma pessoa que está totalmente do zero, nunca pegou numa pinça na vida dela, e ela teve a vida transformada por uma expert, no caso, a Thaís, tudo que a expert indicar para essa pessoa, é lei. Ela fala amém, né? É lei. É lei, exato. Então, quando a gente tomou a decisão de começar, de fato, essa empresa, a ideia, para você ter noção, já vinha muito lá atrás. Mas como a gente está preso dentro da nossa operação, né? Você fica meio que uma eu presa ali no começo, tudo passa por você, né? Antes de começar a delegar os processos da minha empresa, eu não tinha tempo, não tinha espaço mental para implementar esse negócio que já estava na nossa cabeça há muito tempo, sabe? Quando a gente implementou, Reginaldo, o negócio começou a fluir assim muito rápido também, sabe? Muito por conta disso que eu te expliquei, né? E eu vejo que a gente hoje não é mais refém de estar todo momento nessa doideira de novos clientes. Porque você já tem uma base que se retroalimenta, né? Exatamente. A indústria, né? Eu sempre trabalhei em indústria. A indústria é um exemplo disso, né? Porque você atrai o cliente, você vai fazendo vendas recorrentes. E aí vai entendendo o que esse cliente precisa para ele continuar sendo sempre o seu cliente, né? Exatamente. Que é uma dor que tem no comércio, né? Porque às vezes o comércio de rua ele sofre muito porque ele tem um cliente muito volátil, né? Hoje o comércio de rua que não tem uma presença no digital, ele está fadado ao fracasso. Vai sofrer. Infelizmente. Está gemendo, né? Está gemendo. Principalmente numa cidade como a nossa. A gente percebe que tem ótimos comércios aqui na cidade, né? E para nós que já temos esse pezinho no digital, a gente fala, poxa, por que essa pessoa não está no digital? Ela não tem um Instagram expondo os produtos dela, que são ótimos, ela tem um preço competitivo, né? E muitas vezes a pessoa, por as suas próprias resistências, né? E a gente tem essa questão do nível de consciência, às vezes a falta da consciência e a ignorância no sentido literal da palavra, né? Não uma pessoa ignorante no sentido de ser grossa, Sim. Mas ignorante no sentido de ignorar, de não saber, ela acaba perdendo uma oportunidade. Esse negócio de ficar aí, né, na frente da câmera, ou então expondo os produtos, quando na verdade ela está garantindo a perpetuidade da empresa, né? Porque, como você comentou nesse mundo digital, muita coisa mudou nos últimos anos e o que vocês fizeram lá atrás, né, são modelos que hoje precisam ser ser feita uma releitura, né, uma reanálise, porque não é tão simples assim, né? Totalmente, Reginaldo. Ou pior ainda, como a gente falou, né? Ou a pessoa está presa dentro da própria operação dela, que ela não consegue virar essa chavinha que às vezes é simples, né, cara? Não tem segredo a pessoa começar nas redes sociais. Quando a gente começou com a Thaís, a gente começou com um celular. Então, assim, a barreira de entrada é muito baixa. Sim. Mas, às vezes, a pessoa está presa dentro desses processos da empresa dela, como eu estava também, há um tempo atrás, e não tinha espaço mental, não tinha cabeça para abrir esse novo braço. E quando a gente conseguiu fazer isso, foi sucesso. Então, às vezes, a pessoa está a um passo de ter um sucesso maior ainda, mas ela está postergando isso por conta de estar presa na operação. A tal da procrastinação, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, a vida é feita de escolhas, né? E principalmente de prioridades, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E, às vezes, as desculpas, né, que a gente quer contar para nós mesmos para não fazer o que precisa ser feito, né? Eu desde que eu comecei a trabalhar no digital, a gente vê assim,
você começa a tratar isso como um trabalho, né? Um negócio não é mesmo, mais né? aquela coisa, vou fazer um stories. Não é fazer por fazer, né? Não, tem toda uma dinâmica, toda uma técnica, né? Se você for olhar as estatísticas, tem um horário que a sua audiência vê mais, ou a hora que vê menos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, as pessoas têm que entender que a rede social ela não é uma diversão, né? Para o empreendedor, mas ela é um negócio. Né? É uma extensão do seu negócio. É uma rede que você tem a oportunidade de até fazer propaganda sem custo, né? Evidente que se você impulsionar, você alcança mais pessoas, se souber fazer direito, mas você consegue fazer isso de forma gratuita, né? Sem dúvida. E hoje em dia tem N ferramentas. Quando a gente começou, só existia basicamente ali o Instagram e o Facebook. Ele ainda existia, mas ali não era mais o carro-chefe para as vendas, né? Hoje tem N plataformas, né? Tem o TikTok, que está vindo aí com o TikTok Shop, muito forte para quem tem produtos físicos. Os próprios marketplaces, que também são negócios digitais, né? Que você consegue alavancar através deles. Então, assim, tem muita oportunidade dentro do digital. E quem souber entender isso, né? Eu acho que a grande virada, né? Acho que importante de vocês foi conseguir mesclar essa questão do digital com o produto físico, né? Então, quer dizer, você tem um produto com estoque e sem estoque agora. Né? No nosso caso foi, Reginaldo. Então, assim, a gente adquire toda essa base de clientes através dos infoprodutos, né, que eu consigo ser mais agressivo ali no marketing, eu consigo trabalhar com uma margem mais apertada, né, porque eu só vou entregar, como eu falei, um login e uma senha para a pessoa, óbvio que com um conteúdo bom, né? E depois essa pessoa que já está na minha base, quando eu jogo ela para o e-commerce, ela vem a um CAC zero. E o melhor de tudo é que assim, e ela já vem com viés de alguém que trouxe autoridade, né? Porque quem não tem autoridade acaba pagando pela autoridade de alguém, né? Tem muitas marcas que criam os seus embaixadores. Queria que você falasse um pouco dessa questão do embaixador da marca, né? Que no caso vocês têm a embaixadora da marca sendo sócia da empresa, né? Exatamente. Então, realmente, né? Quando a pessoa vem indicada por alguém, ela tende a converter muito mais fácil, né? E nesse caso, como eu comentei com você, o meu negócio, antes dos produtos físicos, ele era pautado só na Thaís. Então, hoje no e-commerce, existe a embaixadora master, né, da nossa loja, que é a Thaís, mas além da Thaís, eu consigo trabalhar N influenciadoras. Você pulverizou, né? Consigo pulverizar para estar trazendo mais tráfego, mais pessoas para dentro da loja. Então, assim, volto a dizer, existem N maneiras, né, de trazer audiência para dentro de qualquer negócio estando no digital. Você não precisa, às vezes, você que tem vergonha de aparecer aí, como eu também, meu primeiro podcast. Eu sou um cara aí 100% dos bastidores, né? Sempre trabalhei com experts. Mas se você também tem essa vergonha de aparecer, você pode trabalhar com embaixadores para sua marca, você pode pegar influencers, tem ali N oportunidades, tem pessoas muito boas, né, com audiências muito qualificadas que podem dar um match com o seu negócio. Legal. E outra coisa que eu queria aproveitar e falar contigo, né, e aprendi isso com você, né, a preocupação que muitas pessoas têm, né, e eu vejo pessoas cometendo esse erro, né, como a gente está aqui com um grande especialista no digital, pode falar. As pessoas com aquela ansiedade, né? E depois que eu entendi que o jogo não era esse, diminuir minha ansiedade, aquela preocupação às vezes, né? E, por exemplo, o segmento que a Thaís trabalha, um segmento de massa, né? Com bastante volume, e tem alguns outros segmentos que não são tão volumosos assim. Como é que você visualiza e que você orienta os empreendedores em relação a quantidade de seguidores, né? Eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar no digital era aquele desespero para todo dia estar entrando um monte de seguidor novo e aí entra pessoas que não tem nada a ver com o teu negócio e principalmente aquele empreendedor que coça a mão ou até mesmo eu vejo pessoas, outro dia estava analisando uma pessoa, daí até a Regiane falou assim, nossa, fulano de tal já está com 100 mil seguidores, eu falei assim, nossa, ontem ela estava com 3 mil, meu Deus. Comprou. Só pode. Então, assim, eu queria que você desse uma passada nesse tema, claro. Porque tem muito empreendedor, né? E eu já tive ofertas, às vezes assim, pô, você precisa
ter pelo menos uns 100 mil seguidores para as pessoas respeitarem você e tal. E queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você é uma autoridade nesse assunto aí, né? Olha, seguidor, eu posso falar claramente, é uma métrica 100% de vaidade, né? Seguidor, número de seguidores no seu Instagram, não vai pagar seus boletos. Então, assim, as pessoas ficam muito presas a seguidores como essa métrica de vaidade, porque elas acham que, tendo mais seguidores, elas vão ter uma influência maior, né, sobre esses seguidores. Mas aí a gente volta nos dados. Se o seguidor não estiver alinhado com o que você está falando, não adianta nada. No seu caso, se eu coloco a audiência da Thaís, 500 mil seguidoras que ela tem dentro do perfil dela, que são pessoas do zero, que não empreendem, ela está colocando as pessoas dentro do mundo do empreendedorismo. Ela está puxando ela. Ela né? está puxando as pessoas para dentro do empreendedorismo. De que vai servir para você essa audiência? Absolutamente nada. Para nada, para nada. Então, assim, essa métrica de vaidade, as pessoas precisam desapegar dela. Desapegar dela e moldar o seu negócio, o seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que você está. Por exemplo, no nosso nicho, no nicho da Thaís, a gente hoje faz turmas com mais de 600, 700 alunas. Mas assim, o nosso ticket, ele é um ticket compatível para aquelas pessoas que ainda não empreendem. Eu não consigo cobrar mais de R$ 1.500 nesse curso de entrada. Agora, você vendendo para empreendedores que já tem aquelas dores formadas. Já está constituído, né? Já tem uma empresa, já tem um faturamento. O seu modelo de negócio vai ser totalmente diferente do da Thaís. Você vai usar o digital para alavancar, da mesma forma que a gente usa, mas o seu produto vai ter uma segmentação diferente, o seu ticket vai ser diferente, a forma que você vende vai ser diferente. Eu lembro que quando vocês me procuraram para fazer lançamento mesmo. Sim, chegamos a fazer 5 lançamentos. 5 lançamentos. E a gente chegou à conclusão que lançamento para o seu nicho, para a forma que você gostaria de trabalhar, não ia funcionar, não era o que ia dar resultado, né? E aí a gente encontrou lá um meio que foi super legal, né? Sim. E depois eu até conheci o benchmark lá, né, que você tinha colocado, que era o Vitor Damasio, né? Exatamente, exatamente. E hoje os eventos acontecem anualmente ainda, né? Sim. Então, a gente tem os nossos encontros do GPSC Club aqui todos os meses, que são com os membros do nosso clube, ou seja, são clientes que já estão aqui dentro do nosso grupo, e anualmente a gente tem o nosso Conexão Empresarial. Conexão Empresarial, que eu fui no primeiro. Isso, e a gente teve o segundo lá na sua cidade, inclusive. Foi lá em Laranjal, né? Nesse eu não consegui, infelizmente, mas... Ela teve esse ano de novo. Nesse pode contar comigo. É isso aí. Legal. Então, voltando, os seguidores é uma métrica 100% de vaidade. Você precisa moldar o seu negócio, o seu produto, o formato que você vai utilizar para fazer a venda do seu produto de acordo com o seu nicho. Eu posso aproveitar esse gancho que a gente estava falando desse caso real, que é o nosso caso, né? E realmente deu muito resultado, porque é o modelo do carrinho aberto direto. Por quê? Porque... nem sempre, naquele momento em que se abre o carrinho, o empreendedor está no time adequado. Exatamente. Às vezes ele está indo para viajar, a esposa está grávida, ele fala assim, puta, eu queria, mas não agora. Então, eu percebi que a procura ela acontece o tempo todo. Exatamente. E a dinâmica é muito diferente, né? Você não consegue, às vezes, aglutinar, né? Todo mundo na mesma data, né? Eu tenho 2 sócios, tenho a Thaís e tenho o Dr. Estevam. O negócio do Dr. Estevam roda de uma forma totalmente diferente do negócio da Thaís. Então, da Thaís, a nossa principal fonte de entrada de clientes ainda é lançamento. Então, ainda tem todo aquele trabalho, toda aquela captação, exatamente. Aquelas lives. Por quê? Porque são pessoas que têm um nível de consciência muito baixo que a gente atrai. Então, ali, o nosso público, geralmente, é uma mulher que ela é CLT, ela quer mudar de vida, ela quer empreender, ela quer ter mais tempo com os filhos, com o marido, ela quer ter uma vida melhor, mas ela não sabe como. Aí a gente vem e apresenta para ela a oportunidade de mudança de vida através do nosso produto, através da área da beleza.
Então a gente precisa captar a atenção dela, a gente precisa daquele tempo para ela estar assistindo às aulas, para ela estar conseguindo absorver aquele conteúdo para ela virar a chavinha. Doutor Estevam, não. A gente trabalha com emagrecimento feminino. Então, assim, a mulher, ela decidiu que ela quer virar a chave, que ela quer emagrecer, ela quer na hora. Ela não vai esperar um lançamento que vai acontecer daqui a um mês. Três encontros. Que vão ser 3 encontros, que depois dos 3 encontros são mais 3 dias para abrir o carrinho. Ela, meu Deus, já tô magra nesse tempo. Dos 7 dias, ela já fez por conta própria. Exatamente. já tô com a barriga de tanquinho nesse tempo que eu tenho que esperar. Então, não, é um modelo de negócio totalmente diferente. Ticket diferente, produto diferente, entrega diferente, forma de venda diferente. Isso é uma coisa que é interessante, né? Você, como um estrategista digital e um especialista nessa área, muitas pessoas perdem, né? E você viu de um modelo, né? Consolidado, que foi Érico Rocha, né? Que é o 6 em 7, né? Ele tem também outros programas lá dentro da mentoria dele, mas você entendeu que mesmo você utilizando uma metodologia, você tem situações diferentes e que você precisa adaptar isso para o seu negócio, né? Exatamente. Lançamento nada mais é do que uma ferramenta que a gente usa dentro do âmbito digital para fazer vendas. E que sempre existiu, né? Você pega um lançamento imobiliário, você pega um lançamento de produto, sempre né? Existiu. Que sempre você é convidado, às vezes, para uma inauguração de uma loja, na verdade. Exatamente. A inauguração de uma loja física é um lançamento, né? Como você falou, no mercado digital, o que manda muito é a consistência. E o Érico é o cara mais consistente que eu conheço. Por isso que a pauta lançamento sempre esteve muito em alta. Porque ele tem uma promessa muito boa e uma constância melhor ainda. Mas nós, depois que entramos nesse mundo, a gente entrou através da escola do Érico, né, através dos lançamentos. Mas como eu comentei com você, depois que a gente se torna empreendedor, né, você começa a ter outras dores e outras visões também, né? E a gente precisa sair de uma bolha e enxergar o negócio como um todo, né? De fato, transformar aquilo ali numa empresa, né? Numa que é o que empresa. De fato vocês fizeram nos últimos 2 anos aí. Exatamente, Reginaldo. Transformando, agregando novos sócios, né? Que é uma vaidade também que muitos empreendedores têm, né? Acho que a experiência de vocês mostra isso. Tentar tudo sozinho, né? Esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, né? Porque o cara acha que ele é bom em tudo. Até ele contratar alguém que é melhor do que ele. E um grande trabalho que eu falo que estava num podcast falando com outro empreendedor, que a nossa grande bandeira é entender o seguinte, assim, você não vai correr risco de vir aqui, de encontrar com outros empreendedores, não, você vai compartilhar, né? Você tem grandes amigos seus, né, que são grandes lançadores também, né, grandes estrategistas digital, como Marcos Paulo, né, o próprio Marcos Marques, que do meu nicho, ele é o mais consistente, né? No começo aqui do podcast, eu até elogiei o seu trabalho justamente por conta disso. Porque no meu mercado, no mercado digital, eu percebo que as pessoas não têm medo de compartilhar o que elas estão fazendo e estão dando certo. No meu é terrível. No mercado convencional, no geral, né, Reginaldo? No geral, O cara, tem medo de falar o que está dando certo para ele. Ou pior ainda, ele tem medo de falar sobre uma vulnerabilidade dele. E que muitas vezes o cara que está sentado do lado dele já passou por esse problema e já tem a solução ali na mão. Exato. Então, assim, é um ego que a maior parte dos empreendedores ainda carregam, né? E no meu mercado eu nunca tive esse problema, porque o pessoal sempre foi muito acolhedor. É um mercado muito mais cooperativo, né? As pessoas se cooperam, né? As pessoas cooperam e principalmente, né, tem um compartilhamento de informação, né? Exatamente. E esse trabalho que você está fazendo eu acho super legal, porque eu vejo que está mudando a mentalidade do empreendedor convencional, Sim. né? E o bacana é que a gente acaba atraindo, e a gente vê hoje vários eventos, empresas vindo de fora querendo falar, falou assim, nossa, isso está começando a fazer com que o pessoal entenda que quanto mais unido o empreendedor tiver, né, o vilão é outro, né? O inimigo é outro, né? Não é um empreendedor que é inimigo do outro. A verdade é uma só, né?
cada um tem que ficar muito claro que nicho que trabalha, porque se você for olhar, são nos detalhes que as coisas são resolvidas depois. Exatamente, né? Reginaldo, exatamente. Eu costumo brincar que não existe concorrência, né? Porque cada negócio roda de uma maneira tão peculiar, cada pessoa que está na frente do negócio tem o seu jeito, né, diferente. E a forma de abordar, né? Se você for pensar em qualquer segmento, você tem as pessoas que se identificam com o seu formato, outros vão se identificar com o formato de outra pessoa. E quanto mais a gente fortalece o empreendedorismo, mais a gente levanta a bandeira de que eu falo que o empreendedorismo é o melhor programa social que existe. Com certeza. Né? Eu vi uma gravação que vocês fizeram, que vocês foram na Zona Sul de São Paulo, visitar uma mentorada de vocês lá, acho que no Jardim Ângela. No né? Jardim Ângela, exatamente. Uma região extremo sul de São Paulo, né? Uma região que eu já tive a oportunidade de ir lá, né? Um lugar que está bem no subúrbio, bem na periferia, e que através do trabalho de vocês mudou a história daquela família, daquela moça. Né? Mudou totalmente de vida. Tem o caso dessa aluna, tem o caso de uma outra aluna que a gente teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela é de BH, ela morava também numa das favelas lá de BH, e ela contou em prantos para a Thaís que o empreendedorismo, ela ter aprendido o que ela aprendeu, fez com que aquilo permitisse que ela não fosse para a prostituição, que era o único caminho que as mulheres lá do meio dela conheciam. Ela enxergavam para ganhar dinheiro. Não, e o peso que isso tem, né? E como é que vocês, meu Deus, depois de 7 anos, né? Vocês são de Laranjal Paulista, né? De Laranjal Paulista. Depois de 7 anos, né? Sendo de uma pequena cidade do interior, como é que vocês enxergam hoje o tamanho do impacto social que vocês causaram, né? Geraram, né? Causaram não, vocês geraram nesse Brasil afora, com mais de 50 mil alunas aí. É extremamente satisfatório, cara. Hoje a gente tem ali mais de 40 mil alunas, juntando ali todos os cursos da Thaís. A promessa que a gente tem no nosso curso principal é fazer a pessoa sair do zero e faturar pelo menos R$7.000 por mês trabalhando com sobrancelhas. Então a gente já tem mais de 1.000 alunas catalogadas que chegaram nessa promessa. Exatamente. E assim, a gente percebe mesmo o impacto pela história que elas contam, né? Então assim, a gente coleciona essas histórias. Eu acho que isso se torna a maior motivação para a gente acordar todos os dias. Passou a ser algo, né? Eu sempre costumo trazer essa pauta nos nossos podcasts, que passou a ser uma questão de propósito e não de dinheiro, né? Olha, Reginaldo, quando a gente começou com a nossa empresa, eu ouvia muita gente falar que trabalhava por propósito. E eu não acreditava, cara. Eu falava, propósito? Meu propósito é dinheiro no bolso. Eu quero isso. Aquele nível de consciência é o que você enxergava, né? Era só o que eu enxergava. Mas depois que a gente percebe o nível do impacto que é gerado, o tanto de vidas que são transformadas, você passa a enxergar o propósito. Não tem como você não enxergar. Porque se a gente for observar, né, a nossa passagem por aqui ela é muito rápida, né, por essa terra. E aí a questão é como é que nós vamos ser lembrados, né, ou como é que nós vamos ser esquecidos. Né? Exatamente. Então, quando a gente levanta algumas bandeiras, né, igual essa bandeira do empreendedorismo, que para mim é algo que traz uma mudança social de verdade, né, porque você ensina essas pessoas a pescarem de fato, e ainda que mude o tipo do peixe, elas nunca desaprendem a pescar. Né? Exatamente. O empreendedorismo tem esse viés, né? Tem esse poder de impacto. E planos futuros agora, Luiz, né? Pensando para o futuro em relação à empresa, vocês já fizeram esse rebrand do negócio, né? Fizeram toda essa readequação até para que porque o digital ele mudou bastante, né? Se você puder falar um pouco sobre o cenário atual do digital, porque muitas pessoas ainda tem muito entrantes ainda, né? Eu conheço empreendedores, né, que falam assim, eu vou começar a gravar conteúdo, eu vou começar se você pudesse aconselhá-los, né, e dar um panorama do que você enxerga, o que você diria? Perfeito. Hoje o mercado ele é muito mais maduro, mas não por esse motivo que não tem espaço. Eu acredito ainda que tem espaço para quem quiser entrar, cara. Porque, como eu falei,
Cada pessoa tem a sua peculiaridade, cada pessoa vai impactar de uma forma diferente, né? Então, eu acredito que espaço não vai faltar. Eu acredito que cada vez o mercado ele vai ser mais próspero pelo nível de maturidade, né? que ele atingiu. Planos futuros, como você falou. Agora, com o Dr. Estevam, a gente consegue impactar muito mais pessoas. Então, a gente também... Porque sai um pouco só da estética, né? Sai um pouco da estética. Entra na área da saúde, de entra fato. na área da saúde, da longevidade, que isso é uma pauta ali que cada vez mais... Né, nós temos aí, né, as projeções indicam que mais de 30% da população brasileira daqui a pouco vai ter mais de 60 anos. Exatamente. Né? Um país que está indo, como o Japão, né? Um país que está envelhecendo, né? Exatamente. Então, assim, com o Dr. Estevam, a gente também transformou o negócio dele no ecossistema. A gente está iniciando ali um projeto novo também com produtos físicos, suplementações. A nossa ideia é atingir o topo do mercado. Legal. E isso, por exemplo, traz aí uma tranquilidade, porque hoje vocês não dependem só do digital, né? Daquele processo do lançamento, né? Exatamente. Hoje a gente não depende em nada do processo do lançamento. Hoje as nossas empresas elas conseguiram, né, esse LTV, conseguiram ali ter essa revenda, né, mensal ali para os mesmos clientes. Quando a gente fala em LTV, para quem não sabe, é isso, né? Então a gente não depende do lançamento para mais nada. Isso dá uma baita tranquilidade. Traz uma paz, né? Traz uma paz gigantesca, né? Mas a verdade é uma só, né? Vocês tiveram que começar, né? Foi a forma que nós encontramos, foi a forma que nos convenceu a entrar para o digital. Como eu falei, foi a melhor promessa que a gente ouviu na nossa vida até então. Então, foi a forma que nós fomos convencidos a começar. E você está atuando ainda como mentor ou não? Como mentor está um pouco difícil a agenda, Reginaldo. Tá com 2 experts para tomar conta, meu Deus, é complicado. E com bastante projeção, né? Muita coisa nova por vir. Então, essa vida de mentor está ficando um pouquinho em segundo plano. Para trás. Mas se você precisar de alguma coisa, eu te ajudo. Legal, bacana. E nós estamos nos aproximando aqui do final do nosso podcast. Eu queria que você desse um recado aí para os empreendedores que estão aqui no meio caminho, né? Ele está um pé no digital, um pé fora do digital. Acho que a jornada de vocês é uma história fantástica, né? E principalmente pelo fato de vocês estarem aqui na mesma cidade que a gente, né? A gente ter tido a oportunidade de estar conversando e ter conversado por várias vezes, né? E visto toda essa transformação, todo esse impacto que vocês causaram na vida de todas essas meninas que mudaram de vida, né? Que atingiram realmente uma maturidade financeira dentro do que foi proposto, né? Eu acho que é muito importante essa questão da honestidade, né? Eu acho que quando você determina ali que olha, você vai fazer R$7.000 ali com o seu trabalho, acho que é uma coisa muito honesta e muito justa, né? Acho que é por isso que vocês conseguiram longevidade, né? Com certeza, Reginaldo. Uma entrega também que é surreal, a gente deve muito disso a Thaís mesmo, que ela é muito ríspida ali, sabe? Com a entrega dos produtos dela, com o suporte que é prestado. Ela de fato se preocupa com o cliente, ela se preocupa com a transformação do cliente. Uhum. Eu acho que esse é um dos pilares, né? Que faz o negócio ter essa longevidade, principalmente dentro de um mercado onde muita gente começa e para e enfim. A falta da constância, né? Exatamente. A disciplina, né? Eu falo que a disciplina acho que uma das habilidades e características mais difíceis da gente seguir, né? Sem dúvida, Reginaldo. Mas aí um recado pro pessoal que tá com aquele pezinho no digital, cara, eu acho que seria começa com aquilo que você tem. Começa com os recursos que você tem, não espera o momento ideal para começar, porque ele não existe. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui um estúdio maravilhoso seu, lá a gente também tem um belo estúdio, tem belos equipamentos, mas a gente começou com um celular, como eu falei, e aconteceu tudo. Depois vocês dão uma olhada aí na nossa primeira temporada, Jesus. Mal dá para ver a imagem. Exatamente. Mas não deixamos de fazer. Não deixou de fazer, começou, né? Então, aquele ditado, né? Feito é melhor do que perfeito.
eu acho que funciona muito, sabe? Tem gente que não concorda, mas para mim sempre deu certo. Aí às vezes paralisa, né? Eu falo que o perfeccionismo ele não é uma qualidade, ele é um defeito, né? Ele é um defeito que faz a pessoa paralisar e usa aquilo como desculpa, né? Exato. Se não for 100%, eu não faço. Eu não faço, exato. Continua esperando, então. Meu Deus, se você pega ali o começo da Thaís também, dá até vergonha. A gente não pode parar de evoluir. Eu costumo falar que nós temos que ter erros novos. Erros novos significa que nós estamos evoluindo, né? E outra coisa que eu estava esquecendo também, né? Recebi o ponto aqui, ó. Hoje os cursos que vocês ministram digital, eles são reconhecidos pelo MEC, né? Os da Thaís são reconhecidos pelo MEC, então tem toda uma grade extensiva. O curso principal dela, Reginaldo, tem 60 horas de conteúdo. Olha só que bacana. Então Isso foi uma conquista, né? Porque agora, né? Eu até vejo nas postagens dela, fala assim, design de sobrancelha é uma profissão. Exato, reconhecida pelo MEC, né? Então, assim, toda a grade do curso, ela foi analisada, né, pela entidade, né, para ver se passava. Tiveram muitas adequações que foram feitas no produto em si. A gente fez a regravação. O produto, hoje ele está na 3ª versão. Essa 3ª versão levou um mês para ficar pronta. Então, assim, é um baita de um produto. Ou seja, tem todo um trabalho ali. Todo um trabalho, exatamente. E a gente conseguiu essa honra aí de ser reconhecido pelo MEC. Que bacana, parabéns. Luiz, mais uma vez eu quero agradecer a tua vinda aqui, parabenizar você, a Thaís, por esse trabalho fantástico que vocês estão desenvolvendo de transformar toda essa a realidade de todas essas pessoas, muitas delas morando, como você comentou, em lugares extremamente carentes, né, que demandam e que com certeza elas vão virar expoentes também lá na região onde elas estão e elas vão virar uma repetidoras de histórias de sucesso, né? Então, eu costumo falar que não tem impacto social mais forte do que o empreendedorismo de resultado, aquele que realmente transforma as vidas das pessoas e faz com que essas pessoas realmente passem a ter uma nova história e não só uma esperança, mas realmente um novo começo, né? Com certeza, Reginaldo. O empreendedorismo a gente pode afirmar, somos as provas vivas, né, de que de fato ele muda vidas. Sem dúvida. E eu agradeço aí o convite pela participação. Adorei aí o primeiro podcast da minha vida. O primeiro de muito aí, foi muito bom. Gente, sigam aqui. Qual que é o seu Instagram? É Luiz com Z Benetton. Muito bem. Ele é um cara que gosta de bastidor, mas tem muito conteúdo. Viu? É isso aí. Empreendedores, nos encontramos então no próximo episódio. Até mais. Valeu!